Amém. Nós vamos se pôr de pé, por favor, irmãos. Vamos ler as Escrituras. Em Mateus 17, do verso 11. São Mateus 17, o versículo 11. Jesus respondendo disse-lhes: em verdade lhes virá primeiro e restaurará todas as coisas. Que Deus abençoe a sua palavra e também com ela abençoe as nossas almas. Senhor Jesus, concede-nos o conteúdo da tua palavra. Dê-nos a vivificação pelo teu Espírito. E que sejamos, ó Pai Santo, renovados cada dia mais ao ouvir a tua palavra. Que não haja em nossas vidas, Senhor, nenhuma raiz de amargura, nenhum rancor. Nada, Senhor, possa vir para tentar impedir, absorver a tua palavra. É no teu nome que o pedimos, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis se assentar, irmãos. Nós vamos pensar sobre isto, sobre restauração, como estamos lendo essa mensagem ainda. Agora, uma coisa que nós podemos ver é que nunca houve, durante toda a dispensação gentílica, ou seja, as eras da igreja, um tempo de restauração como este, na era em que estamos vivendo. Nós podemos ver que quando João ele foi arrebatado no Espírito de Deus para o dia do Senhor, e ele ouviu, uma grande voz como voz de trombeta, que dizia: o que vês, escreve e envia às 7 eras da igreja. A era de Éfeso, a era de Esmirna, a era de Pérgamo, a era de Sardes, a era de Tiatira, a era de Sardes, a era de Filadélfia e a de Laodiceia. E ele disse que ele, voltando para ver quem falava com ele, ele viu 7 castiçais de ouro e um semelhante ao filho do homem, cingido pelo peito com um cinto de ouro, no meio dos 7 castiçais. Em resumo, ele tinha na sua destra 7 castiçais e as 7 estrelas, que são os 7 castiçais, são as 7 igrejas, e as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Agora, é uma coisa que nós podemos observar, só mesmo um incrédulo ou um ateu, para não crer nisto, porque nenhum homem teria condição de ter ou de fazer essas coisas de si mesmo em si mesmo. Não me importa o quanto ele seja o homem mais esperto, ele não teria. Isso tudo é de Deus. Foi Deus que fez, Deus manifestou, Deus arrebatou a João, o revelador,
no Espírito no dia do Senhor, que não era o sábado, não era o primeiro dia da semana, nenhum desses dias. É o dia do Senhor que está vindo ainda. Como disse o profeta Malaquias, Malaquias 3, Malaquias 4, né? Eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos, todos que praticam a impiedade, eles serão como palhas. Porque o dia que há de vir, o fogo que há de vir, há de abrasar. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então esse dia, ele está quase chegando. O dia do Senhor. Agora nós vamos ver que nunca houve nenhuma dessas eras da igreja. A era que já foram ultrapassadas, já passaram, como nesta era. Nós tivemos a primeira era, foi a era de Éfeso. Tivemos um anjo desta era, um mensageiro, que era São Paulo, que estava representando ali o leão da tribo de Judá. Era Cristo na sua própria palavra, viva. Depois nós tivemos 3 eras, que foram exatamente chamadas eras médias das trevas, que nós tivemos 3 mensageiros, que foi exatamente Irineu, Martim e Columba, que foi exatamente uma era em que foi a era da Santa Inquisição, aonde houve uma perseguição dos cristãos, que só no tempo desta era, na martirologia da Igreja Católica Apostólica Romana, foi registrado 68 milhões de cristãos mortos. Esta foi uma era chamada a Era Média das Trevas. Nós tivemos ali um poder que representava aquilo dali, era o boi. O boi. A era do sacrifício, em que os cristãos estavam morrendo. Tivemos a 4ª era, a 5ª era, foi a era da reforma. A 6ª era, essas 2 eras, foi chamada a era da reforma, onde tivemos um outro animal semelhante ao rosto de um homem, que era o homem. Deus tomando ali o espírito da sabedoria do homem. Nós vamos observar que foi chamada a era da reforma, era exatamente aquela vida que estava caindo e sendo plantada nas eras eras negras, a era média das trevas, era a semente sendo plantada e nascendo na era da reforma, que era Martim Lutero, John Wesley e os pentecostais, com a restauração dos dons e batismos espiritual. Tudo teve lugar nessas 2 eras, a era de Sardes e a era de Filadélfia. Uma coisa importante que nós devemos ver, que durante essas 6 eras passadas, Deus estava no meio da igreja.
Ele estava no meio da igreja. Correto? Por quê? Porque eram umas eras pela qual aquela semente que tinha sido plantada, ela estava em desenvolvimento, em formação, para chegar de volta à semente original, o fruto. Então, quando entrou a era da reforma, as eras da reforma, nós vamos observar que ali houve o nascimento daquelas sementes eleitas, aquele sangue daqueles cristãos que foi derramado nas eras médias das trevas, brotando outros filhos de Deus, nascendo, sendo gerados, outros filhos de Deus na era da reforma. Vejam, que era Martim Lutero, o talo, John Wesley, a borla, e os pentecostais, a casca da semente. Bem, quando tivemos esse período, foi um período difícil, porque ao lado oposto, contrário à palavra de Deus, tivemos o inimigo mais antigo de Deus, que você vai ver representado nos selos, como eu já citei uma parte, capítulo 6 de Apocalipse. Aí você vai ver ao lado oposto a Deus, a igreja do Deus vivo, Satanás, cavalgando no cavalo branco, que era um espírito de falsa doutrina, falsos ensinamentos, um espírito nicolaítas, pelo qual Deus estava ressachando aquele poder maligno através de Paulo, o leão, que é o leão da tribo de Judá, na própria influência de Jesus. A própria palavra. Paulo, ele foi o mensageiro modelo. Por isso que ele disse: sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não me importa se alguém vai dizer o contrário, oposto, ou não crê, mas é o que Deus disse. E o apóstolo São Paulo, ele chegou a dizer: se eu descer um anjo do céu, ou até eu mesmo pregar outro Jesus, além do que já foi pregado, ele disse, é anátema. Isto é a verdade. Outro evangelho. Então, nós vamos observar que esse evangelho, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Paulo pregou, todos os demais teriam que continuar pregando. Logo nós vamos observar que quando esse demônio, Satanás, ele estava para ser descoberto no cavalo branco, ele pulou para o cavalo vermelho e cavalgou no cavalo vermelho. Aí então, ele recebeu uma coroa. Aí então aquele ritual, aquele ensinamento falso, que era simplesmente um rito, ela se tornou uma doutrina e foi coroada através de um homem que tinha sua própria natureza, o seu próprio espírito, que encaixou o espírito de Satanás nele. Lá no cavalo branco ele saiu com uma flecha, vitorioso para vencer, porém sem arma. Mas no cavalo vermelho foi-lhe dada uma espada para matar. E por isso nós tivemos essas três eras: a era média das trevas,
a era de Pérgamo e a era de Tiatira. Essas eras foram as eras mais terríveis. Satanás, ele mesmo fez com que derramasse o sangue dos inocentes. E aquilo escorria de enxurrada mesmo. Quando entramos na era de Martim Lutero, ou seja, a quinta era, aí foi a era da reforma, porque aquela semente que foi plantada, ela começou a nascer. Satanás também, ele pulou de um cavalo vermelho para um cavalo preto. Aí nós vamos entender por que Deus tomou a sabedoria, o homem. O espírito de sabedoria do homem. Por quê? Porque Satanás mudou de tática. Ele agora estava vendendo indulgência. O próprio alimento que era do seu súdito, ele vendia para os seus súditos. Ou seja, ele mesmo comendo do próprio núcleo que ele havia criado através de sua personificação, sua falsificação da palavra, que ele falsificou e dava para os seus súditos, e através dos seus súditos ele comia aquilo dali, cobrando o próprio alimento deles. Ou seja, era como o próprio abutre comendo aquela carniça. Você entendeu? Aí então Deus mudou também e trouxe a era da sabedoria, o homem, que pegou essas duas eras, a era de Sardes e a era de Filadélfia, e no finalzinho, a restauração do batismo espiritual, com os dons espirituais. Bem, dali para trás, você vai ver que não era restauração. Não tinha nada para restaurar. Não tinha nada. Ali estava em uma fase de crescimento a semente. Mas quando chegou no finalzinho da era de Filadélfia, para dar lugar à era de Laodiceia, aí então nós vamos ver que entrou a restauração dos dons com batismos espirituais, com os pentecostais. Fez o quê? Fez uma base, um palco, para entrar a última era, que é a era de Laodiceia. Agora, quando chegou na era de Laodiceia, Satanás, com a sua falsificação, substituindo a palavra de Deus com os credos, ele jogou Deus para fora da igreja. Na era de Laodiceia. Deus não está dentro desta igreja laodiceiana. Ele está fora dela. Agora ele prometeu que ele enviaria um mensageiro para restaurar de volta. Ele mesmo, Jesus, quando estava aqui, ele disse estas palavras: Elias virá, falando no futuro, e restaurará todas as coisas. Aí nós vamos observar uma coisa: houve uma ressurreição da palavra. A própria palavra ressurreta veio. Porque a ressurreição é trazer de volta a sua origem, vivificar. E ele prometeu que nesses últimos dias ele enviaria. Então nós vamos observar que entrou o sétimo anjo.
O sétimo anjo, quando ele entrou na última era, para ressachar esse cavaleiro agora, que ele não está mais montado no cavalo preto. Agora ele está no cavalo amarelo. Juntou as três cores, a branca, a vermelha e a preta, e fez o baio. E Deus, para ressachar esse poder maligno, satânico, ele trouxe agora o quê? Uma águia. Uma águia. Agora sim, agora não tem mais para onde Satanás agora foi revelado o seu nome. É morte. Esse mensageiro, por isso que ele tem raiva desse mensageiro. Ele não gosta desse mensageiro. Isso é a verdade. Mas ele veio para trazer o quê? A luz. A vida. Para quem? Para a noiva. Para os eleitos. Aquela fé original lá no princípio. Não foi o que disse o Senhor? Elias virá e restaurará todas as coisas. Restaurar a fé dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. Malaquias 4, versos 5 e 6. E esse profeta, ele veio com essa comissão. Restaurar o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, trazendo a justificação, a santificação e o batismo espiritual. Trazendo tudo o que Paulo pregou, porque nós estamos vivendo na plenitude de todos os tempos. Não é mesmo? Agora nós estamos vivendo aquele momento da era de Pentecoste. Aquela igreja pentecostal, lá no princípio. Ela estava fora daquela era, ela estava dentro da era de Éfeso, porém fora dela. Ela estava na era daquela semente predestinada, eleita. Correto? Hoje também, Jesus está do lado de fora. Jesus é a palavra. É a revelação, é a fé perfeita. Ele está do lado de fora dessa igreja laodiceana e chamando os eleitos. Nos trazendo para onde? Para a palavra. Vejam bem, no dia de Pentecostes, poucos dias após a ressurreição, 50 dias após a Páscoa, lá veio um vento impetuoso do céu. Agora hoje, nós fazemos isso diferente. Irmão Brena falando a respeito dessa igreja laodiceana. O ministro se coloca de pé e toma isto. Eu colocarei o seu nome em um livro. Vê? Ou alguma solteirão com seu colarinho virado diz: venha até aqui, tome o pão coxé, e então você se torna um membro da igreja. Não é isso estranho? O ministro diz: venha se unir o nosso grupo. Ao invés do novo nascimento, é unir a igreja. Ao invés do batismo no Espírito Santo, é um pãozinho tipo uma hóstia redonda, que chama de a Eucaristia, que quer dizer Espírito Santo. Ora, ambos estão errados. No dia de Pentecostes, lá veio do céu, não do púlpito, do caminho, do céu. O quê? Um sacerdote? Não. Um ministro? Não. O que era então?
Um som como de um vento impetuoso encheu toda a casa que eles estavam assentados. Línguas repartidas veio sobre eles, gagos eles não podiam falar, eles estavam tão cheios da glória, o Espírito Santo os encheu. Eles saíram pelas ruas, tagarelando somente, e agiam como até mesmo a nobre congregação se colocou lá de pé e disse: ora, estes homens estão cheios de vinho novo, eles estão todos bêbados. Veja aqueles homens e as mulheres como se comportam e cambaleiam. Agora este é o assim, diz o Senhor, diz o irmão Branco, não era vinhos, era o assim, diz o Senhor. Esta é a Escritura, foi assim que a igreja se organizou, e não organizada, mas ordenada. Há muita diferença das duas palavras, ou das duas. Observe, ali estava eles. Agora, e você sabe de uma coisa, vocês católicos, e a bendita Virgem Maria estava com eles, sim. E agora, se Deus não deixou Maria entrar no céu sem receber o Espírito Santo, como que você entrará lá? Absolutamente menor do que ela. E agora simplesmente pense nisso. E agora, isso é certo. Maria estava no meio deles. E ela teve que esperar lá em cima para até ela perder sua própria, eu digo, toda a sua dignidade, orgulho, e se enchesse do Espírito. É o que Deus faz quando pega um filho, né? Dá a você uma limpeza, uma santificação, aí depois te enche com o Espírito Santo. Uma limpeza. Hoje as pessoas querem ser cheias do Espírito Santo com tudo na sua vida. Os orgulhos, a jactância e tudo mais na sua vida. E acha que o Espírito Santo é obrigado a te entrar em você e viver em você no meio de todas essas imundícias. Não. O Espírito Santo já tem o nome, Espírito Santo. Ele faz um corpo, ele prepara uma casa, ele mesmo faz aquela casa para ele morar nela. E ele rompe aquilo em você através de água, sangue e vida. A água é o batismo no nome de Jesus Cristo. O sangue é aquela fé que você tem genuína na palavra, traz o sangue dele sobre você e te perdoa de todos os seus pecados e dá a você a natureza dele. Aí então ele entra dentro da sua natureza. Aí faz-se um com você. Aí não é mais você, você perde toda a sua dignidade. Agora você tem a dignidade de Jesus. Jesus te dignificou com a sua própria dignidade. Não é mesmo? Amém? E aqui vieram eles agindo como bêbados. Não que eles eram bêbados. A Bíblia diz que eles disseram, estes homens estão cheios de vinho novo. Mas Pedro, o orador, o ministro do grupo, se levantou e disse, estes não estão cheios de vinho novo. Como pensais, vendo que ainda a terceira hora do dia. Vejam. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, o que estou lendo dele hoje. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e seus filhos e filhas profetizarão, e lhe mostrarei maravilhas acima nos céus e na terra, sinais.
E acontecerá que o que chamar no meu nome do Senhor será salvo. Do Senhor. Você sabe quem são esses? São aqueles que têm a revelação do seu nome. Chamar do seu nome o Senhor. A revelação. É batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Isto é a verdade. E agora Pedro pregou no Pentecoste depois do mesmo profeta, do qual estou pregando a respeito, plantando esta árvore. E foi aí onde ele a plantou. Isso foi bem. Eles saíram e tiveram dons espirituais. Eles curaram os enfermos. Eles pregaram. Eles foram colocados na cadeia. Eles estavam desejando sofrer pelo amor da palavra. Sofrer pelo amor da palavra. Por isso que eu digo, quando nós chegamos a um lugar como este, irmãos, se antes as coisas não eram fáceis, muito pior depois que você recebe o Espírito Santo. Mais provado e testado e perseguido você será. Mas tem uma coisa, você vence tudo. Porque o Espírito Santo que está em você é a sua vitória. Não é mesmo? Por quê? Porque você já veio vencendo através do Espírito Santo. E agora o Espírito Santo em você vence em você. Deus olha com seus olhos. Deus ouve com seus ouvidos. Deus fala com a sua língua, com a sua boca. Deus pega com a sua mão. Deus pensa com o seu coração. Ele imagina, ele raciocina. Ele memoriza. A sua afeição é a dele. Que tipo de crente você é? Que tipo de cristão que você é? É a minha vida que diz. É a sua vida que diz, a sua vida do dia a dia. Não é mesmo? Aquela fé perfeita que você recebe por receber o Espírito de Deus na sua vida, ela produz as obras de acordo com a sua vida que você vive em você. Isto é pura verdade. Você sempre é um herói, é um verdadeiro cristão. Nunca aquele cristão frágil, débil, fraco, arrebentado, vencido, mole. Não. Como pode você ser assim? Quando você tem um espírito poderoso dentro de você? Não. Você é forte. Você não tem esse negócio de baixar a guarda para o diabo, não. Não é mesmo, irmão Zé? De jeito nenhum. Veja isso daqui. Se você for outra nação como um fraco, você não será um bom americano, diz o profeta. E se você vai até ali, e se você fosse indo agora para o Japão, e você atravessa a fronteira ali dizendo: os amigos, estou a favor de vocês. Estou a favor de vocês. Vocês sabem, estou do seu lado. Não é mesmo? Ei, amigos! Com medo de levar um tiro ou ir para a cadeia. Amigos! Grita daqui. Ei, amigos! Lá não é japonês não, aquilo lá é um americano, aquilo lá é um brasileiro. Ele está chamando nós de amigo. Aquilo lá é um crente da mensagem. Ele é daquele que só Jesus. Vê? E aí você dá um de fraco. Ei, amigo!
Estou do seu lado, tá? Mas eu sou do outro lado. Eu sou do outro lado. Seu traidor, diz o profeta. Seu traidor. Você deve ser morto. Isto é certo. Você é um traidor, certamente. E então? Essa é a maneira que é. Um homem que conhece a palavra de Deus e se compromete com ela, porque alguma organização lhe diz que ele tem que fazer isso daquela maneira. Só porque você adquiriu um diploma, uma carteira credencial, uma carteira de membro, e come na mão do rei, não é mesmo? Tem um salário, tem uma boa casa, tem carro, tem tudo. A igreja te dá isto. Aí você compromete a palavra de Deus. O profeta disse: este é um traidor. É um traidor. Isso é correto. Porém, estes homens não eram traidores. Os homens, a igreja do Deus vivo, os apóstolos, não eram traidores. Eles não importavam quanto bem como eis que eles se portavam, como era os modos de sua igreja, gritar, chorar, gritar, e falatório de línguas, que parecia que falando um com o outro e não podendo compreender. Aqueles homens lá na audiência de outras nações e outras línguas começaram a ouvir o que eles estavam dizendo. Isso era no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes. Eles falavam galileus, hebreus, e aquelas nações ouviam tudo na sua própria língua, que não era eles que falavam, era o Espírito Santo que falava neles. Por isso, o próprio Espírito Santo interpretava para aquele povo lá, e eles ficavam sem entender aquilo. Porque o Espírito Santo não é um Deus de confusão. Ele é um Deus que esclarece tudo. A mensagem desta última era, irmãos, ela esclarece. É uma revelação. Não é mesmo? Eles não sabiam o que eles estavam falando. Eles quem? A igreja. Estava aqueles falatórios. Mas as outras pessoas lá fora compreenderam aquilo. E disseram: essas pessoas não estão certamente bêbadas, mas Pedro diz: elas não estão embriagadas, mas cheias do Espírito Santo. Sem fala, sem linguagem, o Espírito Santo na sua vida fala mais alto do que a sua própria voz. Isto é a verdade. Ele é uma ação em você. É a vida vivida. Deus vivendo em seus filhos. Deus vivendo na sua noiva. Amém? Deus nos abençoe e continua nos abençoando. No nome de Jesus Cristo, que nós venhamos ser verdadeiros membros da noiva de Cristo. Verdadeiros cristãos debaixo d'água, no fogo, nas provas, nos testes. Devemos provar que somos filhos e filhas de Deus. Não me importa quantos criticam, quantos zombam, quantos difamam, nós permanecemos firmes no propósito, correto? Deus nos abençoe. Nós vamos cantar um hino e nós encerraremos. Vamos cantar o hino número 233, Andando para o Céu.
Andando para o céu, onde os santos já estão. Estou alegre e satisfeito. Minha pátria é Sião, morte lá não entrará, que alegria ali será. Oh, glória, aleluia, meu desejo é estar no céu. Estou alegre e satisfeito. Oh, glória, aleluia, meu desejo é estar no céu. Que alegria ali será. Estou andando para o céu, onde as ruas de ouro são. Estou alegre e satisfeito. Tenho ali feliz mansão, meu Jesus lá estará. Que alegria ali será. Andando para o céu, onde reina gozo e paz. Estou alegre e satisfeito. Gozo santo e veraz, todo crente ali terá. Que alegria ali será. Oh, glória, aleluia, meu desejo é estar no céu. Estou alegre e satisfeito. Oh, glória, aleluia, meu desejo é estar no céu. Que alegria ali será. Estou andando para o céu, para ver meu Salvador. Estou alegre e satisfeito. Cantarei o seu louvor, pois minha alma alegre está. Que alegria ali será. Oh, glória, aleluia, meu desejo é estar no céu. Estou alegre e satisfeito. Oh, glória, aleluia. Amém. Vamos mostrar para o mundo que nós temos uma vida que vive em nós que é diferente do mundo. É mesmo? E somos diferentes. É um rapaz diferente, comportamento de cristão. É uma moça diferente, um comportamento de uma cristã. É um homem diferente, um comportamento de cristão. É uma mulher diferente, com um comportamento de uma cristã. Não é mesmo? Se ele, o Espírito Santo, é diferente e vive em você, te faz você diferente. Correto? Com as nossas cabeças inclinadas. Pai Celestial,
que a tua vida seja a nossa vida a todo momento, cada segundo. Senhor, que sejamos pequenas miniaturas, criados por Ti, vivendo dentro dessa atmosfera do Espírito Santo, criadores de boa atmosfera, no nome do Senhor Jesus Cristo. Despede-nos, leva-nos e nos guarda, e nos protege de todos os males, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe. Abençoe o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Where's your victory? And on that resurrection morning, when death reward was broken, we shall rise. Hallelujah. We shall rise. Then nothing more keep me from rising. Ó morte, onde está teu aguilhão? Tumba, onde está tua vitória? Naquela manhã de ressurreição, quando as barreiras da morte forem rompidas, aleluia, nós ressuscitaremos. Não há nada que possa me impedir de ressuscitar. Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir, quando ouvir Jesus teu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Filho meu, vem para a glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo.